A paz do Senhor, amados, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu quero falar hoje a respeito de Cristo, a pessoa mais falada em todo o mundo, a pessoa mais chamada, mais invocada é Cristo. E eu quero falar sobre Ele, quero falar da sua pré-existência. Para muitos, Jesus só apareceu, só existiu quando nasceu de Maria, mas eu quero falar de Cristo. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa caminhada a falar sobre Cristo. Neste momento, nós venhamos conhecer realmente o nosso Salvador, quem Ele é, a importância dele na nossa vida. E quando nós o conhecemos melhor, nós o amamos mais, tá bom? Então vamos lá, vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 também, um texto bem conhecido nesse texto, Evangelho de João, ele é bem conhecido. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, já começa a falar a respeito de Cristo, quem Ele é. Então diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 também. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então aqui, João ele está falando a respeito do Verbo de Deus, do Logos de Deus, da Palavra de Deus, Cristo, Jesus. Então agora ele está falando da divindade de Cristo. Ele está dizendo que no princípio era o Verbo. Para nós nos manifestarmos, para nos fazermos entender por alguém, é necessário falarmos. Então, a palavra, o Verbo, através do Verbo, então, Cristo, aqui no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era um Deus, é Deus, Ele é Deus. Então, aqui está falando da pré-existência de Deus. Esse termo está falando de algo real. E Cristo, ele se revela como ingênito, ou seja, um ser autoexistente, não gerado, presente e agindo no universo antes de se manifestar como ser humano, ou seja, manifestar-se através da encarnação. Cristo já existia, Cristo já estava agindo. Na verdade, ele coexistia, ele é eterno, ele coexistia junto com o Pai e com o Espírito Santo. Como nós vamos ver lá em Paulo vai falar disso em Colossenses 1,17. Então, Cristo, ele se revela como unigênito, um ser autoexistente, não gerado, ou significa o quê? Como diz que Cristo é ingênuo, significa que ele é antes de tudo, depois de tudo, continuará existindo. Antes de tudo e depois do fim de todas as coisas, Jesus sempre é. Ele sempre existiu e ele sempre continuará existindo. Então, Cristo não se manifestou, não existe só a partir do momento em que nasceu de Maria. Mas Cristo ele revela-se, ele é revelado como ingênuo, um ser autoexistente, não gerado e que já estava presente no universo antes de se manifestar, quando ele se manifestou encarnando ali no ventre de Maria. Ou seja, vestindo-se da carne, sendo Deus, vestiu-se da carne para assumir a natureza humana, da qual da raça, da qual ele vinha salvar a humanidade. Então ele fez isso. Então, na verdade, o que está dizendo aqui? Aqui está falando da divindade. No princípio era o Verbo, a palavra, o Logos de Deus, estava com Deus, e o Verbo, essa palavra, esse Verbo é Deus, era Deus. Então, está falando da divindade de Cristo. Então, ele é Deus, e aqui deixa também claro que ele é eterno. Vamos ver em Colossenses 1, o versículo 17, vai falar exatamente a respeito disso. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. 1,17, diz assim. Vamos ler do 15 para nós entendermos melhor. Diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então, irmãos, quando nós cremos em Cristo, quando nós recebemos o privilégio de Deus, não somente crer em Jesus, mas também não somente ser salvo, mas crendo em Jesus, sendo salvo e também crendo no seu poder, sendo usado pelo Senhor para uma obra. Eu sempre digo, nós temos o privilégio de, além de sermos salvos, temos recebido a fé, porque fé vem de Deus, é dom de Deus, de crermos em Jesus como Senhor e Salvador. Nós também, sermos salvos, nós também ainda recebemos o privilégio de podermos fazer algo para Ele, servi-lo através da sua obra, através da sua palavra, do seu evangelho. Então ele está dizendo aqui que Ele é antes de todas as coisas. Se você ler o título, diz que é a supremacia de Cristo, a preeminente glória de Cristo. Então Cristo já estava ali com Deus, já possuía a glória, né, junto com o Pai. Antes da existência do mundo, Jesus já estava junto com o Pai e ele já tinha ali, já possuía a glória junto com o Pai. Então ele é eterno. Como nós vamos ver, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é Deus Filho, Jesus Cristo, ele é Deus. Lá em 1 João vai falar que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui ele é antes de todas as coisas, por isso que ele é um ser ingênito, ou seja, um ser autoexistente, não gerado, que já estava agindo no universo antes de se manifestar em carne ali no ventre de Maria, quando ele vestiu-se da carne. Deus vestiu-se da carne, assumiu a natureza humana, da qual a humanidade ele vinha salvar. Quando ele assumiu, quando ele encarnou, ele estava exatamente assumindo a natureza da humanidade para poder exatamente salvar esta humanidade. O próprio Jesus, ele afirma lá em João 8:58, vamos voltar aqui para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, também, agora é o próprio Jesus que vai estar, já ali agora no seu ministério, ele vai estar falando dele mesmo. Então, 8:58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, tanto que quando Jesus dizia isso irritava as pessoas, isso mexia ali com os fariseus, mexia com aquele povo, e eles até pegaram pedra nesse momento exatamente para atirarem Jesus, exatamente porque quando ele dizia que ele era Deus, o povo não aceitava. O povo não aceitava isso. Então, Jesus aqui está falando da eternidade. Jesus é eterno, a pré-existência, ele já existia na divindade junto com o Pai. E o próprio Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, porque todo o povo ali de Israel, todos falavam, porque eu sou filho de Abraão, tal. Então, ele diz, antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu já sou, eu já sou. Quando Cristo se apresenta como Alfa e Ômega, que ele vai se apresentar, nos textos nós vemos isso lá em Apocalipse, ele se apresentando como Alfa e Ômega, ele quer dizer que, nós sabemos que Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Para nós, no português, seria então o A e Z. Ou seja, o que ele está dizendo? Que ele na verdade, ele é antes de tudo, e depois de tudo, ele ainda continuará existindo. Ele é o começo, ele é o fim. Então, ele está em todo o tempo. Ou seja, ele é eterno. Então, na verdade, ele é também o Criador. Porque quando diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, então, e por ele, então, na verdade, ele é Deus Criador. Então, Jesus estava ali com o Pai na criação de todas as coisas. Então, ele é Criador também de tudo que existe. Sendo eterno e ingênito, possui a glória juntamente com o Pai, e antes da existência de todo mundo, Jesus já é. Tanto que João 17, versículo 3, ele vai falar também alguma coisa sobre isso aqui. 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Então, Deus é o único Deus verdadeiro, mas Jesus aqui, ele foi enviado de Deus, ele é Deus, Deus Filho, que foi enviado para a salvação da humanidade. Então, é o Filho, mas ele é Deus, ele é eterno, ele é Criador. Então, quando nós começamos a ver Jesus com não é só um profeta, como alguém diz, né? Alguém que falava, um profeta, um homem que todo mundo visava, todo mundo comentava, não, ele é Deus, Jesus é Deus. Esse Jesus que você o aceitou como Senhor e Salvador, você precisa vê-lo, reconhecê-lo, amá-lo e senti-lo como Deus, como ele é o Deus Criador. Tudo que existe, só existe porque ele estava ali, junto com o Pai, criando todas as coisas. E no Evangelho, como nós lemos aqui no versículo João 1:3, vai falar exatamente isso, né? Que ele estava, no princípio, ele estava com Deus, né? E o verbo era Deus. No versículo, vou voltar lá para o capítulo 1 novamente de João, no versículo 3, nós lemos o 1 e o 2, nós vamos ler agora o versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que foi feito, tudo que nós vemos, tudo que foi criado, quando a palavra de Deus diz que Deus chamava a existência, estava Cristo criando todas essas coisas também, porque ele é eterno, ele é ingênuo, ou seja, um ser que já existia antes de se manifestar em carne, ou na encarnação de Jesus, ele já existia. Ele é antes de todas as coisas, e depois de todas as coisas, no fim de todas as coisas, ele continuará existindo. Então, ele é eterno. Ele é o Criador. Ele estava junto com o Pai, possuía toda a glória do Pai, estava também com ele. Lá em 1 João, agora nas cartas de João, nós vamos ver no capítulo 5, o que é dito também a respeito de Jesus. Os versículos que a gente vai estar trabalhando aqui vão ser versículos que está falando da pessoa de Jesus, do Deus Filho. 1 João 5, versículo 20, porém somente a parte B. Diz assim, vamos ler todo então. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus, ele é Deus. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que todo mundo conhece, né? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem estava ali criando também? Jesus. Ele é o Deus Criador. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aqui está, como todas as coisas foram criadas por ele, para ele, então, e nada do que foi feito seria feito sem ele, então ele estava ali também criando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O interessante é que ali no capítulo, ali no Gênesis, nós percebemos a expressão aparece algumas vezes em Gênesis, a expressão, por exemplo, quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o homem. Ele não diz, eu vou fazer. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, ou seja, isto é exatamente mostrando, provando a eternidade, a preexistência de Cristo, a eternidade dele e a divindade dele. Ele é Deus, ele é Criador e ele é ingênuo, ou seja, aquele que já existia antes de todas as coisas existirem. Jesus já existia, já estava agindo no universo e ele tanto faz. Então, nós vemos quando a palavra de Deus diz que Jesus estava com o Pai ali, existe a expressão façamos, indicando que estava ali numa unidade composta, realmente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ali criando. Nós percebemos que a expressão é façamos. Tem outro momento também, quando ali na Torre de Babel, que a palavra de Deus diz que quando Deus viu que realmente Nirode, com todo aquele povo, ia realmente chegar onde eles estavam querendo, e quando eles estavam construindo aquela torre, a palavra de Deus diz que Deus diz, desçamos e vamos ver ali a situação. Quer dizer, então, o que é isso? Mais uma vez, nós vemos não Jesus isolado, Jesus que só apareceu depois quando nasceu de Maria, não. Jesus é Deus,
estava no princípio, antes de todas as coisas. Ele é o princípio, ele existiu antes de todas as coisas e continuará existindo. Quando tudo acabar, ele continuará existindo, porque ele é Deus. Então, na verdade, quando Cristo, ele é, na verdade, o verbo de Deus, o logos de Deus, que é a forma de revelar Deus. Quando a palavra Deus fala de revelar, o revelar de Deus seria no sentido de tirar o véu, descobrir, né? Descobrir. E através de Cristo, Jesus, foi revelado Deus. Deus se revelou através de Jesus, revelou a sua vontade. Antes, Deus se revelava através de sonhos, através de mensagens proféticas, a vontade dele. Porém, agora, através de Cristo, então Deus se revelou. Então, quando o verbo se fez carne, o propósito de salvar e se revelar ao homem, o verbo eterno de Deus se manifestou num corpo material, se tornou homem, revelando-se por meio de uma personalidade humana. Jesus Cristo fez conhecido Deus ao mundo, tornando conhecido também o seu querer e o seu agir, pois em Cristo Deus se dá a conhecer. Quando Jesus falava do Pai, ele dizia que quem estava vendo ele, conhecia o Pai. Se conhecia o Pai, conhecia. Então, se conhecesse Jesus, conhecia o Pai, porque tudo que ele fazia era para revelar o Pai. E ele, quando ele se revelou, né, através se encarnando, na verdade, exatamente o que ele fez. Ele revelou Deus quando ele veio morrer. Quando ele se encarnou, ele se tornou, na verdade, ele mostrou mostrou o Pai para nós. Deus se deu a conhecer através de Cristo. Então, na verdade, Jesus, ele tem que ser para mim e para você. Não somente o Jesus que foi pendurado numa cruz, que sofreu, que derramou seu sangue, que para muitos ainda Jesus está crucificado, ainda está sangrando numa cruz. Não, Cristo não está mais dessa forma. Cristo é hoje, como a palavra de Deus diz, ele vem como ele está em Apocalipse capítulo 1, né? Olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada, voz como voz de trovão. Enfim, não é esse Jesus que está para muitos crucificado ainda. Não, Jesus já morreu, já encarnou, morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Voltou a assumir a sua glória que ele tinha antes do Pai, antes dele estar vindo para cá, que ele tinha junto com o Pai essa glória que ele tinha. Então ele voltou a assumir essa glória. Então, nós precisamos entender que para nós, quem é Jesus? Quando Jesus estava ali no seu ministério, as pessoas nunca falavam a mesma coisa de Jesus. Cada um tinha uma ideia, tinha um pensamento a respeito de Cristo. Mas quando Cristo perguntou para os discípulos o que as pessoas diziam lá fora, quem ele era, cada um diz que tu és profeta, tu és Elias, cada um tinha uma... E aí Jesus volta-se para os discípulos e perguntou, e vocês? Quem dizes que eu sou? Então é quando o Espírito Santo revela ali, né, através de Pedro, e ele diz, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, então, o que ele está dizendo? Ele está revelando, ele entendeu que Jesus era Deus, é Deus. E nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, se você entender isso, querido, você não vai ter Jesus só como alguém de canções, que se canta a respeito dele, que se prega a respeito dele, que se tem uma foto dele, que se tem ele crucificado ainda, pendurado numa cruz. Não, você vai ter ele como Deus Todo-Poderoso, aquele que ama, salva, é Criador, tem todo o poder, é o meio e o fim, ele está no meio de tudo, ele tem o controle, ele tem o domínio de todas as coisas. Então, isso é muito importante, nós vemos o Senhor Jesus como ele é. Então, nós precisamos conhecer Jesus desta maneira, porque se nós só tivermos Jesus em canções, ou como às vezes nós recebemos na nossa infância tantas coisas, nós não vamos ver Jesus como ele é. E ele tem que ser visto porque ele é Deus, ele é todo poderoso, ele já existia antes de tudo existir. Tudo que existe foi criado por ele e para ele, e ele já estava com o Pai. E tanto que quando
Isaías, né, vai falar exatamente dele, né, do principado dele, do poder dele, e vai falar exatamente quem ele é. E é exatamente isso que ele é. Mas a gente vai continuar falando, mas eu quero ler agora Isaías 9, o versículo 6. Esse versículo é muito maravilhoso, porque quando a gente fala de Jesus, irmãos, Jesus é maravilhoso, a gente sente algo muito poderoso quando a gente fala de Jesus. A gente às vezes quer conhecer tantas pessoas, a gente quer conhecer tantas coisas, mas será que nós estamos querendo conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Senhor que morreu na cruz do Calvário por nós, esse Deus Criador, esse verdadeiro Deus e a vida eterna? Será que nós estamos querendo conhecê-lo? Porque quando nós conhecemos, nós temos intimidade, nós o amamos. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós vamos sentir amor por ele. E é por isso que nós precisamos conhecer Jesus, né? 9:6, no versículo 6, assim, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui, de quem está falando? Do Senhor, mas está falando dele, que agora ele vai, né, a profecia a respeito de que ele ia se manifestar, a manifestação dele, ele já existia, mas agora ele ia manifestar-se à humanidade através da encarnação. Jesus se torna carne, Deus veste-se da carne para assumir essa identidade, assumir essa natureza humana. E quem é ele? Como seria o seu principado? Como ele seria chamado? Seria chamado de, primeiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então, mais uma vez frisando que Jesus é Deus. Pai da eternidade. Então, Jesus é eterno, irmãos. O que é eternidade? Então, Deus é eterno. Quando nós olhamos para o Senhor, às vezes nós somos tão limitados. Por que o ser humano, às vezes, tem pressa para todas as coisas? Porque o ser humano está envelhecendo, o ser humano está definhando, o ser humano está caminhando para a morte. Então, o ser humano, ele é limitado. Mas Cristo, ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus, ele é eterno. Então, o ser humano precisa ter essa consciência de que Jesus, ele é o Pai da eternidade. E o melhor de tudo, ele é o Príncipe da Paz. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos nessa terra, nessa vida, irmãos, é paz. O mundo luta por paz, o mundo briga por paz, mas na verdade essa paz está em Cristo. A eternidade está no Senhor. Quando diz que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna está nele. Então, se eu conheço, se eu amo, se eu sirvo, se eu adoro, então eu tenho a vida eterna em mim. Se eu tenho Ele como Deus, Criador, eterno, então eu tenho o quê? A eternidade com o Senhor. E eu preciso entender isso. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Quando nós amamos Cristo e temos esse relacionamento com Ele, isso torna-se muito mais forte, isso torna muito mais fácil entender. Não tem dificuldade de entender que Deus, sendo Deus, Jesus sendo Deus, eterno, ingênito, antes de tudo, mesmo depois do fim de todas as coisas, Ele vai continuar sendo. Ele é o A e o Z do nosso alfabeto. Ele é o alfa e o ômega do alfabeto grego. Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder, Ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da Paz, Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso. E também, irmãos, nós reconhecemos que nós precisamos conhecer o Senhor. Então, às vezes, nós temos focado muito em conhecer tantas coisas e tantas pessoas, mas precisamos conhecer Jesus. A Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, está falando de Jesus. Aqui é o verbo. É a palavra, é o Senhor. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos conhecer e nós precisamos conhecer Jesus. Então, o convite para você é que você procure conhecer Jesus. Não só como Jesus da história, o Jesus que alguém fala para você, mas conheça Jesus. O próprio Jesus diz lá em João 5,39, ele vai dizer que nós examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ou seja, a vida eterna está em Cristo. Mas como ter a vida eterna? Em João capítulo 17, versículo 3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti somente como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, não tem como ter vida eterna se não tiver Jesus
né, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, pensar em vida eterna sem Cristo não tem possibilidade, porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna está garantida quando nós reconhecemos Deus Criador, Deus Pai Criador, como o único Deus verdadeiro, e a Cristo também temos que reconhecê-lo como Deus, o Filho que Ele enviou para nos salvar. Quando nós cremos desta maneira, então nós temos a vida eterna. Cristo, vida eterna sem Cristo não existe. Então, por que é importante conhecermos Jesus? Não só como Jesus da história, mas o Cristo, o Senhor, o Eterno, o Ingênito, né, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem o controle de todas as coisas, tem todo o poder, ele não tem pressa, ele é eterno, nós somos limitados. Mas quando nós reconhecemos e amamos e cremos em Cristo dessa maneira, as coisas vão começar a mudar na nossa vida. Se você entende, Jesus, porque nasceu de Maria, amém, nasceu de Maria, é um outro processo, todo o processo. Porém, Jesus já existia. Quando nós falamos de Jesus, estamos falando de Deus, nós estamos falando de um Deus, ou simplesmente um profeta, ou é filho, mas ele não tinha autoridade, ele não tinha glória, não, ele é Deus. O próprio Deus falou disso, ele falou e nós precisamos crer nisso. Então, quando nós reconhecemos Jesus, como a palavra de Deus diz que ele é o verbo, ele é a forma como ele revelou Deus a nós. Quem conhece Cristo conhecia Deus, ele até falou para os discípulos certa vez. Então, a questão é, nós precisamos saber que o Jesus que é falado, que nós cantamos, pregamos, cremos e amamos, ele é Deus. Ele é o verbo de Deus, é o Logos de Deus. Ele é eterno e nós precisamos o amar, reconhecer, como a palavra de Deus diz, ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. É isso que nós estamos precisando conhecer. Quando nós deixamos de ver Jesus simplesmente como aquele que andava no mundo e quando ele andava no mundo fazia as coisas, fazia milagres, não, ele é Deus, ele continua existindo, tudo que existe, existe por ele e são para ele todas as coisas. Então, esta é a forma que eu e você precisamos começar a conhecer Jesus. Se nós o conhecermos melhor, saber quem ele é, nós vamos amá-lo com certeza muito mais. E nós vamos estar muito mais convictos da vida eterna, da certeza de estar com ele, porque ele é Deus, ele é eterno, ele é verdadeiramente o príncipe da paz, ele é Deus forte. Então, meu amado, que você vou trabalhar um pouco mais esses dias aí a respeito de Jesus. A gente quer conhecer muita coisa, mas procure conhecer Jesus. Deixe ele se revelar a você. Deixe ele revelar o Pai a você. Deixe ele mostrar o seu poder na minha e na tua vida. Vamos deixar ele fazer isso na nossa vida. Porque a nossa vida vai começar a mudar. Muitas coisas vão mudar na nossa vida. Quando nós deixarmos simplesmente de ver Jesus como aquele que morreu, que foi crucificado, que ressuscitou, que está... Não, é Jesus, ele é Deus, ele fez tudo isso, porque ele vestiu-se da carne, ele quis fazer isso, tá? E ele é um com o Pai, ele é igual ao Pai, tá? É isso que é importante. E às vezes as pessoas não aceitam isso. Então, irmãos, não tem salvação, não tem vida eterna sem Jesus. Cristo, Jesus Cristo. Então, esse é quem nós precisamos conhecer. Deixa ele se revelar a você, através da própria palavra. Ele é Criador, tudo que existe, existe por ele. Ele estava com o Pai, criando todas as coisas, criando a você, preparando uma eternidade para mim e para você. Que eu e você possamos amar Jesus e conhecê-lo melhor. E se nós o amarmos, nós vamos guardar os seus mandamentos. Esse é o desejo do meu coração e o único alvo, o objetivo aqui é que nós conheçamos Jesus. Cada um de nós viemos conhecer o Senhor. Muito mais num tempo desse, num tempo tão difícil como esse, nós precisamos muito mais conhecer o Senhor. Que o Senhor te ajude. Vamos orar, vamos pedir isso ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar porque o Senhor é um Deus muito maravilhoso, poderoso. E como é maravilhoso saber, Pai, que não é simplesmente, o Senhor não é para nós, Senhor Jesus, alguém que simplesmente morreu, que foi pendurado numa cruz, que para muitos ainda está pendurado numa cruz, mas o Senhor é Deus, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor existia antes de todas as coisas e vai existir depois do fim de todas as coisas, o Senhor continuará existindo porque Tu és eterno, e Tu és o Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Tu és o nosso Deus,
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É isso que eu quero, Pai, eu desejo para o coração da tua igreja, do teu povo, de todo aquele que está ouvindo, se tem um conhecimento ou não, se já aceitou Jesus como Senhor e Salvador ou não, não importa, importa que toda a humanidade, todos precisam te conhecer como Deus, como Todo-Poderoso, aquele que se manifestou em carne, que vestiu-se da carne para salvar a humanidade, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, Senhor, toca, fala ao coração, que o Senhor seja conhecido. Também o Senhor sempre quis fazer, Deus revelou sempre Deus, o Senhor sempre quis fazer conhecido o Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor seja conhecido como Deus verdadeiro e a vida eterna. Senhor Jesus, revela-te ao coração de muitas pessoas, ao espírito de muitas pessoas que ainda não te conhecem dessa maneira, ainda não te reconhecem, ainda não sabem que tu és tudo isso. Então, Senhor, te revela, eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor abençoe cada vida que tem ouvido essa palavra, que vai participar desse estudo. Meu amado, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.